jogos de guerra, em que os meninos formavam pelotões, colocavam braçadeiras vermelhas ou azuis e deveriam caçar o inimigo e roubar suas braçadeiras. Isso constantemente resultava em brigas e quebra-quebras entre pelotões. Meninos mais novos e fracos apanhavam enquanto os líderes dos pelotões ficavam parados ou até mesmo encorajando as brigas. Camisas rasgadas, arranhões e feridas eram comuns durante estes exercícios de campo, cujo objetivo era endurecer os garotos. No final de 1933, a Organização da Juventude Hitlerista havia absorvido 20 ligas juvenis da Alemanha, totalizando mais de 3.500.000 membros, um aumento enorme desde o ano anterior, antes da conquista do poder por Hitler, quando ela totalizava pouco mais de 100 mil. Mas este aumento rápido também trouxe grandes problemas, em particular a falta de líderes locais treinados e politicamente confiáveis. Para resolver este problema, Reichsführers, ou escolas de liderança, foram fundadas por toda a Alemanha, oferecendo cursos de 3 semanas sobre princípios raciais nazistas e a história da Alemanha, juntamente com treinamento prático de liderança, atividade física rigorosa e tiros com rifle. Em agosto de 1934, Chirac reportou que mais de 12 mil líderes da juventude hitlerista e 24 mil líderes da Jungvolk haviam completado esses cursos. Chirac chamou 1934 de o ano do treinamento e proclamou em um discurso que quem marcha na juventude hitlerista não é um número entre milhões, mas o soldado de uma ideia. O valor do membro individual em relação ao todo é determinado pelo quanto ele é permeado pela ideia. O melhor jovem hitlerista, independentemente de sua patente ou função, é aquele que se rende completamente à visão de um mundo nacional socialista. O treinamento vocacional também foi enfatizado quando Chirac e o líder trabalhista nazista Robert Ley iniciaram a competição vocacional nacional anual para a juventude hitlerista, em que adolescentes aprendizes de diversos ofícios eram julgados e recompensados, com os vencedores de cada categoria ganhando a oportunidade de se encontrar com Hitler. Em setembro, a juventude hitlerista fez uma aparição notável no Encontro Anual de Nuremberg, um evento bem documentado no filme de propaganda O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl. Uma sequência de 10 minutos mostra a aparição emocionante de Hitler diante de uma plateia hipnotizada em um estádio esportivo sob muitos gritos de Heil. Em seu discurso, ele lhes disse que, independentemente do que criamos e fazemos, nós pereceremos, mas em vocês a Alemanha viverá. E eu sei que não pode ser de outra maneira, porque vocês são a carne da nossa carne, o sangue do nosso sangue, e suas mentes juvenis estão cheias da mesma vontade que nos domina. E enquanto as grandes colunas do nosso movimento marcham vitoriosamente hoje pela Alemanha, eu sei que vocês se juntarão a essas colunas. E nós sabemos que a Alemanha está diante de nós, entre nós e por trás de nós. Em outubro, sob o slogan Sangue e Solo, o serviço de terras do Reich foi introduzido, oferecendo aos jovens urbanos a oportunidade de experimentar a vida nas fazendas alemãs. Era esperado que todos os membros da HJ e da BDM participassem, ajudando na colheita enquanto aprendiam o valor do trabalho pesado e da vida simples. Uma novidade dentro da HJ foi a aparição de unidades das Streifendienstes, ou forças patrulha, funcionando como a polícia política interna, que mantinha a ordem nos encontros apontando membros desleais e denunciando qualquer um que criticasse Hitler ou o nazismo. Em alguns casos, isso incluía seus próprios pais. Um dos casos foi o do adolescente membro da HJ chamado Walter Hess, que denunciou seu pai por ter chamado Hitler de nazista maluco maníaco. Seu pai foi levado para o campo de concentração de Dachau, em prisão preventiva. Pelo exemplo que deu, Hess foi promovido para uma posição mais alta dentro da HJ. A relação estreita entre as forças patrulha da HJ e a Gestapo chamou a atenção do chefe da SS Heinrich Himmler. Membros das forças patrulha da HJ foram apontados para recrutamento nas SS e provaram ser recrutas valiosíssimos. Muitos entravam diretamente em escolas de treinamento de oficiais da SS. Outros entravam na SS Totenkopfverband, as Brigadas da Caveira, que operavam em Dachau e outros campos de concentração, e depois passaram a operar nos centros de extermínio na Polônia ocupada. Em 1935, cerca de 60% dos jovens alemães pertenciam à juventude hitlerista.
Chirac declarou o ano do treinamento físico e introduziu o segundo grande evento anual da HJ, a competição esportiva. Medalhas eram dadas aos jovens que desempenhavam treinos atléticos rigorosos e alcançavam altos padrões de preparo físico. Em todos os verões, um dia seria reservado como um dia da juventude estatal para tais eventos. O preparo físico, de acordo com Hitler, era muito mais importante para seus jovens do que a memorização de fatos mortos na sala de aula. Em seu livro Mein Kampf, ele dizia que um indivíduo menos bem educado, mas saudável fisicamente, com um caráter íntegro e firme, cheio de determinação e força de vontade, é mais valioso para a comunidade racial do que um intelectual fisicamente frágil. Os horários escolares foram ajustados para permitirem pelo menos 1 hora de treinamento físico pela manhã e mais 1 hora todas as noites. Antes disso, apenas 2 horas por semana eram utilizadas para esta finalidade. Hitler também encorajava os meninos a praticar boxe para aumentar sua agressividade. Hitler acreditava que o treinamento físico pesado dava autoconfiança e que esta autoconfiança deve ser estimulada em cada alemão desde a infância. Toda a sua educação e treinamento deve ser elaborado para convencê-lo de sua absoluta superioridade sobre os demais. Ele via a educação como um meio para despertar o entusiasmo nacionalista nos meninos alemães e, ao mesmo tempo, ensiná-los a estarem prontos para se sacrificar pela pátria. Assembleias especiais foram muitas vezes realizadas em salões escolares, trazendo temas relacionados com o heroísmo e a prontidão para morrer pela causa. Um retrato de Hitler pendurado em cada sala de aula. ênfase especial entre as matérias era dada à história, que fora reescrita para enfatizar temas nazistas de luta racial e orgulho alemão. É tarefa do Estado racial, Hitler declarou, garantir que uma história mundial definitiva será escrita e que, dentro de seu contexto, a questão racial será elevada à posição dominante, para que possa emergir uma geração capaz de enfrentar decisões finais e decisivas neste mundo. A doutrinação racial na sala de aula incluía ensinar às crianças como identificar um judeu através da descrição de traços físicos que os nazistas acreditavam que eram associados às pessoas inferiores. Em algumas salas de aula onde havia judeus presentes, uma criança judia era trazida à frente da sala como exemplo. O professor então apontava certas características faciais. Canções da juventude hitlerista também continham letras antissemistas, incluindo uma música que dizia: "Sim, quando o sangue judeu escorrer das facas, as coisas ficarão 2 vezes melhor." Através dos anos, a juventude hitlerista iria substituir gradualmente o sistema tradicional de educação elementar e secundária e se tornaria a principal força educacional da juventude alemã. E a qualidade desta educação iria piorar. Estudantes formados nas escolas de Adolf Hitler de elite estavam em excelentes condições físicas e conheciam profundamente a ideologia nazista, mas lhe faltavam noções básicas de matemática e ciência. A biologia, por exemplo, foi completamente corrompida para promover a doutrina racial nazista. Com Hitler, um sistema educacional que já havia sido considerado um dos melhores do mundo ficou precário do dia para a noite. Cientistas nazistas educados antes de Hitler reclamariam posteriormente de terem sido atrapalhados no desenvolvimento de novas superarmas pelo recrutamento de jovens formados das escolas de elite nazistas. O objetivo de Chirac em 1936 era inscrever toda a população de meninos de 10 anos da Alemanha à juventude hitlerista, como um presente a Hitler por seu aniversário de 47 anos. Após se juntar à organização, os meninos passavam alguns meses em fase de teste enquanto eram treinados por membros mais velhos da HJ. Era então aplicado um teste em que eles deveriam recitar todos os versos da canção de Horst Wessel e responder questões básicas sobre a ideologia nazista e a história do partido. Eles também tinham que comprovar seu preparo físico correndo 60 metros em 12 segundos e participando de uma campanha em uma trilha no interior que durava 1 dia e meio. Depois, um teste de coragem era aplicado, tal como pular do 1º ou 2º andar numa lona segurada por jovens hitleristas mais velhos. Depois de passar por todos os testes, cada menino ganhava o direito de usar a camisa marrom com a insígnia da Schutzvolk, uma tira de couro nos ombros e a tão desejada faca da juventude hitlerista com a inscrição Blut und Ehre, que quer dizer sangue e honra.
No dia 1º de dezembro de 1936, Hitler promulgou a lei sobre a juventude hitlerista, que determinava que todos os jovens alemães, menos os judeus, seriam educados fisicamente, intelectualmente e moralmente no espírito do nacional-socialismo pela juventude hitlerista a partir dos 12 anos de idade. Os pais que impediam seus filhos de se juntarem à juventude hitlerista eram sujeitos a pesadas penas de prisão. Por isso, a organização cresceu a quase 6 milhões de membros. Para adicionar mais empolgação, uma nova fase começou para a juventude hitlerista, com ênfase maior no treinamento paramilitar, em associação direta com a Wehrmacht, ou Exército, a Luftwaffe, ou Força Aérea, e a Kriegsmarine, ou Marinha. Em 1937, foi fundada uma escola de tiro da juventude hitlerista. Cerca de 1,5 milhão de meninos foram treinados em tiro de rifle e exercícios militares de campo nos anos seguintes, com mais de 50 mil meninos ganhando uma medalha de tiro que exigia mira quase perfeita a uma distância de 50 metros. Formações paramilitares especiais da juventude hitlerista foram incluídas eventualmente, como a Flieger HJ, em que os entusiastas da aviação construíam planadores, participavam das competições anuais de voo de planador, visitavam as instalações da Força Aérea e faziam passeios em caças e bombardeiros. Também havia a Motor HJ, para meninos a partir de 16 anos, em que eles adquiriam as suas carteiras de motorista e aprendiam a dirigir motocicletas. E a Marine HJ, em que eles obtinham certificados para navegar, aprendiam navegação fluvial e participavam de exercícios navais a bordo de navios de treinamento alemães. Em 1938, Hitler expandiu as fronteiras da Alemanha ao absorver a Áustria e os Sudetos, a parte ocidental da Tchecoslováquia, com suas grandes populações de alemães étnicos. Como resultado, a juventude hitlerista chegou aos 8.700.000 membros. Em novembro aconteceu a Kristallnacht, ou a Noite dos Vidros Quebrados, em que as tropas de assalto nazistas, a SS e membros da juventude hitlerista atacaram judeus em todo o Reich. A polícia ficou parada e as multidões assistiram judeus serem surrados enquanto suas lojas e sinagogas tinham suas janelas quebradas e interiores destruídos. Um prazer especial era demonstrado na profanação de pergaminhos religiosos sagrados. Mais de 25 mil homens judeus entre 18 e 65 anos foram mandados para campos de concentração. Juventudes hitleristas locais tomaram parte da violência voluntariamente, mas não foram instruídos oficialmente a fazê-lo. Chirac, ao ouvir sobre o grau de sua participação, convocou um encontro de todos os líderes de grupo de alto nível e proibiu terminantemente a participação futura em tais atos criminosos. Mas a violência estava apenas começando. A Alemanha estava a caminho de atingir os 2 objetivos principais que Hitler havia declarado anos antes no Mein Kampf: a aquisição forçada de espaço vital a leste da Alemanha e a destruição do judaísmo internacional. Em 1939, cerca de 82% dos jovens aptos dentro do Reich pertenciam à juventude hitlerista, fazendo dela a maior organização juvenil do mundo. Uma nova lei foi promulgada em 25 de março de 1939, recrutando quaisquer remanescentes para dentro da organização, com avisos aos pais de que seus filhos seriam colocados em orfanatos, a não ser que se juntassem à organização. Estes jovens alemães podiam ser manipulados e postos no serviço para favorecer o Terceiro Reich e se tornariam também os futuros guerreiros que promoveriam a política de guerra total de Hitler e seus leais capangas. Com o tempo, muitos desses jovens alemães também se tornariam devotos fanáticos da causa. Os nazistas fizeram da juventude hitlerista uma eficiente organização para a guerra total através da educação racista e marcial de jovens alemães, da sua formação como uma impressionante força de trabalho e da criação da 12ª Divisão Panzer da SS, ou Hitlerjugend, famosa por sua ferocidade no campo de batalha.